Bom, pessoal, essa aula de hoje vai para essa questão do controle de razão. É uma outra estratégia de controle, tá? Serve para você controlar quando você tem dois elementos que você quer controlar e um deles tem uma relação de razão em relação à outra, tá? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte problema, tá? Você tem duas válvulas para controla dois fluxos d'água. De água, tá certo? A primeira, tá? Válvula, tá? Ela tem ela varia, né? 0% é 0 litros por segundo e 100% seria igual a 5 litros por segundo. E tem uma constante de tempo de 5 segundos, tá? Então a função de transferência dela vai ser o seguinte: 100 é 5 litros por segundo, aqui é litros, tá? Não é zero, litros, certo? Você vai ter um ganho, certo? Na saída em litros por segundo, tá? De 0,05 5s mais um, tá? Esse aqui é a função, a constante de tempo, tá? A segunda válvula, tá? Ela vai sempre conduzir metade, conduzir ou fluir sobre ela, né? Metade da válvula um. Ou seja, é sempre 50% da razão da válvula um. Então, Q2 vai ser igual a Q1 sobre 2, certo? Ou meio de Q1, tá? Para a gente especificar uma válvula dessa, vamos supor que ela pode ser como vai ser sempre metade, o máximo dela, Q máximo, vai ser igual a 2,5 litros por segundo. Então, eu posso colocar que a válvula ela tem uma capacidade cidade máxima de 3 litros por segundo, tá? Então, isso me dá o que? 100% vai dar 3 litros por segundo. Então, meu ganho vai ser 0,03, tá? E vamos supor que o tal, por ser uma válvula menor, ela responde mais rápido. Tal é igual a 3 segundos, tá? Então, você vai ver que a função de transferência dessa segunda válvula seria 0,03 por 3s mais um, tá? Então, como que a gente monta esse sistema? Primeiro eu vou montar da seguinte forma, da metodologia do ISA, né, que é aquela simbologia. Então você tem um fluxo de água aqui com uma válvula. O controle dela, certo? Você vai pegar o fluxo transmitter aqui da primeira malha, certo? Vai pegar daqui e aqui você vai pegar o flux controller, tá? Vou colocar indicator não, geralmente é indicator, mas não precisa. E aqui você tem o seu set point, certo? Esse aqui é a válvula 1, certo? O que que eu quero? Desculpa, eu quero que essa segunda válvula, certo? Deixa eu até colocar um pouquinho mais para baixo. Essa segunda válvula, tá? Controle o fluxo de água de forma a que qualquer que seja o set point aqui, o fluxo aqui vai ser o fluxo da válvula 2, que passa pela válvula 2 vai ser metade do fluxo da válvula 1,
certo? Isso é bom para certa mistura, por exemplo, você vai misturar reagente, 50% de reagente um com 60% de reagente 2, você vai 40% de reagente 2, você vai misturar, entendeu? Você pode ter uma base, controlar um e o outro não, tá? Qual que é a vantagem disso? Você vai mexer só no set point, tá? Então, vamos supor, você pode até aproveitar o mesmo medidor do fluxo transmitter, então o mesmo sinal, certo? E aí eu vou pegar esse valor, vou multiplicar por um valor, certo? Esse valor vai ser o set point de razão, certo? No caso, o que eu quero metade, isso aqui o meu set point de razão vai ser meio, tá? E aí sim, esse daqui, certo? Vai atuar como a realimentação. Eu não vou pegar o fluxo daqui, aliás, eu vou pegar o fluxo daqui e esse aqui vai, aliás, ele vai atuar como set point, certo? Do outro controlador. Então eu vou ter um flux controller 2, esse é o set point que vai atuar aqui e eu vou pegar o flux transmitter 2. Basicamente isso, tá? Então, na verdade, o que acontece? Se eu tiver 3 litros por segundo aqui, ele vai estabilizar em 3 litros por segundo. 3 litros por segundo vezes meio vai dar 1,5 litros por segundo. Então esse vai ser o set point do controlador que vai ajustar isso aqui para 1,5 litros por segundo, tá? A vantagem óbvia é que eu não vou ficar mudando nesse valor, eu vou mudar só nesse, certo? E é assim que vai ser, tá? Na prática, o que, que você vai fazer? Eu vou ter uma malha de controle, certo? Com um PID 1, tá? E aqui eu vou ter uma equação da válvula 1, tá? Que no caso vai ser 0,05 sobre 5S mais 1, certo? Essa aqui é a válvula 1. E aqui eu vou fazer a realimentação, certo? Aí eu pego esse valor que eu estou medindo da válvula 1, vou fazer não é esse, caixinha, é outra. Tô tentando fazer mais ou menos como é que eu fiz no MATLAB. Produto, você vai colocar aqui o seu set point de razão, certo? Aqui é o set point de razão, aqui é o set point da válvula 1, certo? E aqui, esse daqui vai ser o seu set point, certo? E aqui eu vou ter meu PID 2, aqui eu vou ter 0,033S mais 1, eu defini isso lá em cima, e aí eu realimento, certo? A partir daí, é só ajustar os PIDs, tá? E aí a gente chega no que a gente quer, tá? Que é um set point chegando, controlando em razão do outro, tá? Bom, eu fiz, mas esse controle aqui, tá? Coisa que a gente vai fazer agora. Vamos ajustar o PID, lembrando que, certo? Aqui não tá certinho. O PID Advanced tem que ter, tá? Porque a válvula vai de 0 a, aliás, 0 embaixo, a 100%. Não vai. E o anti-wind up é interessante, tá? Coloca clamping, porque a gente trabalha com limitação do integrador, tá? Se o integrador chegar a saída chegar a 100, o integrador não vai integrar mais. Isso facilita, tá? Então vamos lá. Então você tem esses dois valores, certo? Vamos simplificar. Vamos sintonizar, tá?
A sintonia, tá, pessoal? Eu já falei do método relé. Vocês podem usar o método relé. Agora vamos usar um método diferente, tá? Vamos supor que eu conheço, e é o caso, né, que eu conheço a função de transferência das válvulas, tá? Nesse caso, eu vou usar o modelo interno, tá? O que diz o modelo interno, certo? Se eu tenho, deixa eu ver se dá para rabiscar aqui. Isso. Deixa eu ver se ele... Ah, não, ele faz linha. Bom, não vai. Eu pensei que dava para rabiscar aqui, mas tudo bem. Vamos voltar. Preencher, assinar nada. Vamos seguir o seguinte, segue o fluxo. Eu tenho esse aqui, ó, tá? Esse primeiro aqui, tá? Não sei se dá para vocês verem, tá? Esse aqui é o modelo do processo. Você vai ver, você tem um ganho e constante de tempo. Para ajustar ele, eu preciso de um PI, certo? De que forma? O que é esse lambda? Esse lambda é o constante de tempo que você quer, porque é o seguinte: essa tabela foi feita, lembrando, né, como é que foi? Essa tabela foi feita para uma resposta do tipo 1 sobre lambda s mais 1. Então, o ganho 1, lambda s mais 1, tá? Então, aquela tabela foi feita para isso. Então, eu posso ajustar o meu PID para esse ganho aqui. No caso, eu vou colocar meio, tá? Então, é o seguinte, meu lambda que eu quero é meio. Isso quer dizer o seguinte, minha resposta, tá, tem constante de tempo igual a meio segundo, tá? Ou seja, a resposta vai de 0 até a 63% do valor máximo final em meio segundo, tá? Basicamente é isso, essa é a ideia, tá? Então, se você olhar a tabela, você tem com Kp é tal K vezes lambda, Kp como é que é? Tal K vezes lambda, certo? E o meu TI é o próprio tal, tá? É assim que vai ser e para os dois, certo? Aí o que acontece? Eu vou aplicar isso aqui para cada valor. Como é que você faz a sintonia, tá? Aqui é facinho. Primeiro, vamos sintonizar o principal. Depois a gente sintoniza a razão, o valor de razão. Para isso, eu vou colocar a razão zero, sempre zero. Porque aí eu desligo essa malha, certo? Desligo essa malha aqui e eu vou ficar só com essa aqui em cima. Vou colocar um set point de razão e aqui eu vou colocar o valor. Não é um procedimento simples aqui, ó, é o seguinte. A primeira, o K é 0,05, o tal é 5 e o que eu quero é 0,5, tá? Então é o seguinte, para uma resposta com constante de tempo de 0,5, eu tenho que o Kp é tal, só lembrar, esse aqui ideal, tá? Tem que estar aqui, tem que estar ideal, não pode estar paralelo, tá? O proporcional é tal, quanto que é tal? É 5 dividido por o K 0,05 dividido por lambda, que é 0,5. E o meu integral é o próprio tal, o TI é o próprio 5, certo? Só que aqui, como o I está em cima, esse I que está aqui, ele não é o TI, ele é 1 sobre TI. Então, aqui é 1 sobre 5, certo? Aplica, certo? E agora a gente vai ver que a resposta, tá? Ele vai dar uma resposta
Deveria colocar preto, eu acho que tá preto, mas tudo bem. Tá. Ó, a resposta é essa, ó. Tá em meio segundo ele estabiliza, tá? É uma resposta interessante, beleza? Tá? Esse azulzinho aqui seria a razão, que é o controle, a fluxo na outra válvula, digamos assim, tá? Então eu dei um degrau de 0,1, então ele passou de 0 a 0,1 litro por segundo nessa rapidez, tá? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou sintonizar esse daqui, tá? Esse daqui eu vou colocar da mesma maneira. Vai ser o tal, que é 3, dividido pela K, que é 0,03, dividido por lambda, que é 0,5. E aqui é 1 sobre 3, que é o tal, né? É 1 sobre tal, aqui no caso, tá? Por quê? Porque o I é 1 sobre TI e o TI é tal, tá? Aplico. E agora eu vou colocar os 7 pontos de razão, tá? Vou colocar step time sempre 0, né? E o set point de razão de meio, que é o que a gente queria, certo? Ao fazer isso, eu vou colocar, certo, a resposta sempre metade. Ó, foi 0,1, 0,05, certo? Então aí o que acontece? Já está sintonizado, tá? Para eu verificar que está certinho, eu criei uma saída, tá? Aqui, uma entrada, aliás, variante, tá? É como se o set point de fluxo variasse, certo? Então, já deixa ele ir. Eu vou pegar aqui a saída, que é a entrada, aliás, set point, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no set point, que vai ser uma baguncinha aqui. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui eu peguei ó, é assim. Então o fluxo ele tá aqui 0, vai até 20 segundos, ele vai subir em 2, depois vai manter em 2 litros por segundo até 40, depois decai até 1 litro por segundo e depois vai subir, tá? Não se preocupe com isso aqui é só para a gente exemplificar, tá? Até porque a capacidade é 5 litros por segundo, mais para frente eu poderia desligar, tá? E a resposta, ela segue a resposta do laranja, do amarelo é essa, certo? E o outro válvula é essa aqui, ó, que é metade da outra, sempre metade da outra, tá? Então, qualquer que seja a variação, ele vai ser a metade. Isso aqui é a sintonia do controle de razão, ele tem que ter uma boa rastreabilidade, tá? Isso quer dizer o quê? Ele tem que seguir bem, tá? Ele tem que seguir bem esse sinal. Se ele não conseguir seguir bem, ele vai atrasar sempre, tá? Então, o ideal é seguir, tentar fazer com que ele siga, fique bem próximo, tá? Se eu colocar um set point de razão de 1, só para ver se fica igualzinho, tá? Se ele consegue se dar algum atraso. O que acontece? Quando eu coloco 1 aqui, a proporção é igual. Então, o mesmo set point daqui vai para cá. Só que eu não estou seguindo, ó lá, eu não estou seguindo o set point. Eu estou seguindo a saída. O meu set point é a saída. O que acontece? Há um atraso. Sempre há um atraso. Tá? O que você pode fazer para evitar isso? Você pode colocar projetar, né, o controlador PID ou sintonizar o controlador PID do controle de razão, que é o PID da válvula 2, mais rápido do que o outro PID. Se você colocar mais rápido, vamos tentar colocar mais rápido aqui. O mais rápido aqui vai refletir no lambda. O lambda era aquele constante de tempo de resposta. Eu vou colocar mais rápido, eu vou colocar 0,3 aqui, certo?
esse aqui vai ser o lambda, tá? Ele tá onde? Tá aqui, ó, lambda, tá? Então, o que que eu fiz? Eu dei uma modificada nesse lambda aqui, que esse lambda é a resposta que você quer, é a constante de tempo da resposta que você quer, tá? Eu diminuí a constante de tempo, certo? Então, teoricamente, é para ser mais rápido, certo? Então, agora eu vou ver qual que é a resposta e o que eu consigo fazer para se realmente eu dei uma melhorada ou não. Pode ser que precisa ser muito mais rápido que isso, tá? Eu só dei uma modificada para ver se, ó, eu senti uma certa melhora, tá? Ou seja, é um pouco mais rápido, tá? Que aí o que acontece agora, se você colocar, por exemplo, é aqui. Se você colocar 0,8, por exemplo, 80%, certo? Ele vai seguir, tá? Você pode fazer isso aí para, por exemplo, motores. Você tá controlando uma peça com dois motores, você coloca um proporcional ao outro com um valor igual. Você pode manter mais ou menos o tanque cheio, mais ou menos o tanque cheio, não, um tanque com nível estável. Se você colocar, controlar a razão de entrada, a fluxo de entrada, você tem um controle e o fluxo de saída é proporcional ao fluxo de entrada, de forma que um tenta cancelar o outro, ou seja, é, a água que entra, a água que sai, tá? Obviamente tem alguns atrasos, mas pelo menos você tenta manter o nível do tanque fixo. Você poderia fazer isso, tá? Então é uma aplicação que eu achei interessante mostrar. A sintonia pode ser feita por método relé. A única coisa do método relé é que ele não é muito interessante para quando sistemas de primeira ordem, tá? Ele é interessante para sistemas mais, assim, eu fiz, eu acho que na aula passada, sistemas de primeira ordem, mas eu também dei privilégio para outros tipos de controle. Então essa aula e o override também eu vou fazer para o método interno, modelo interno, tá? Então é isso, certo? Até mais.